Oi, tudo bem? Hoje nós vamos começar, então, daqui a pouquinho, uns minutinhos, a live ao vivo aqui, né? Claro que live ao vivo, com a Ana Koff. Então, a gente vai falar sobre óleos essenciais. Ana, tu tá aí? Não, não tá puxando. Boa noite, tudo bem? Daqui a pouquinho vamos começar então a live sobre óleos essenciais. Estou esperando a Ana aparecer aqui. Vamos ver. Apareceu, ó. Tô te convidando. Oi, Oi, tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. muito obrigada. Um prazer estar aqui. Adorei o convite. Obrigada. Boa Obrigada noite por para todo mundo. ter aceito, né? E é um tema tão legal, tão interessante, né, Ana? E É, vamos esperar agora completar 7h30 em ponto e a gente começa. tá, Mas eu queria te dar boas-vindas, né? obrigada. E te agradecer por ter aceito, então, o nosso tema hoje são óleos essenciais, né? Isso Então, mesmo. essa ideia de fazer a live sobre os óleos essenciais surgiu de uma conversa, várias conversas, né, nossas, Ana, do interesse que a gente tem em comum. Eu comecei a descobrir os óleos essenciais não faz muito tempo, comecei a estudar também um pouco esse assunto, e eu descobri que a Ana já, né, conhecia há bastante tempo, já fazia uso e é uma grande entusiasta. Então a gente vai conversar hoje sobre isso, sobre o uso dos óleos essenciais, né? Quais são as indicações, o que que é, porque eu acho que muitas pessoas têm bastante dúvida, né, sobre isso. Eu mesma tinha e ainda tenho. A gente vai fazer muitas perguntas, né, Ana? E eu Isso queria aí. introduzir a Ana, que é farmacêutica, né? Ela é formada com ênfase, então, na indústria medicamentosa, ela tem mestrado e pós-graduação em pesquisa clínica, em gestão empresarial, e ela trabalhou muitos anos em duas grandes empresas, né, farmacêuticas do Brasil, em São Paulo, né? E Isso mesmo. depois, né, Ana, tu resolveu voltar para Bento, né? Voltar para tua cidade, para perto da família, dos amigos. Isso. E a gente, então, que ganhou bastante com isso, né? E Obrigada. conta um pouco aí da tua trajetória, fala pra gente. Ah, legal. Obrigada, Lu. Muito obrigada pela apresentação. Mais uma vez, um prazer estar aqui. A Lu conheço, né, Lu, desde que éramos pequenas, né? A gente tem, assim, uma amizade muito legal. Então, realmente, me formei em farmácia, fui para São Paulo, fiz minha vida profissional, o início lá, então fiz carreira na indústria farmacêutica, trabalhei no Achei Neurofarma, sempre na área de inovação, sempre buscando novos medicamentos, né? Desde a pesquisa clínica, a pesquisa radical, depois mais área de negócios. E nos últimos 3 anos eu voltei para Bento e hoje estou na área magistral. Mas sempre assim muito interessada em desvendar novos produtos e Uhum. novas terapias, né? Sempre com esse foco assim. E os óleos essenciais, eles entraram na minha vida assim, primeiramente na faculdade, que foi quando eu conheci, lá na faculdade de farmácia, a gente faz uma cadeira que chama farmacognosia, que é o estudo de todas as plantas medicinais e de todos os extratos que a gente pode obter de uma planta medicinal, né? Desde um extrato seco, glicólico, enfim, tudo que a gente pode obter. E os óleos essenciais chamam muita atenção, acho que pelo cheiro, né? A questão Uhum. do olfato é muito importante na vida das pessoas e como as plantas aromáticas têm normalmente um cheirinho muito bom e muito agradável, isso me chamava atenção. Até na época, nessa cadeira, a gente podia escolher um extrato para fazer de uma planta qualquer. Na época, eu escolhi Uhum. obter o óleo essencial de hortelã, né? Ah, que Que é legal. um Uhum. super legal, que tem um cheiro maravilhoso, né? É Uhum. riquíssima em terpeno, ela, hoje a hortelã, né, ela trabalha muito para dor e também para congestão nasal. E é um óleo super usado em cosmético, até Uhum. alimentos, enfim, toda a indústria farmacêutica, super difundido. Então foi meu primeiro contato, mas ficou ali depois adormecido. E quando eu retornei a Bento,
eu comecei a ver na farmácia que as pessoas buscavam muito óleos essenciais. E isso começou a me chamar a atenção, porque era um mercado assim que eu realmente Então, não um sabia pouco que tinha. desconhecido pra gente, assim, né? Exatamente, eu sempre, né, trabalhando dentro da indústria farmacêutica, né, sempre molécula alopática, química, pesquisa clínica, Uhum. anticorpo monoclonal, trabalhei muito. Quando eu entro no setor magistral, eu vejo, nossa, mas que procura é essa por óleos Uhum. essenciais? Uma demanda imensa. E aí eu comecei a me interessar, mas para que as pessoas usam óleo essencial, né? E aí eu Uhum. comecei a estudar, então, há alguns anos. E a grande aplicação deles, assim, no que, né, que eu tô tendo contato e vendo, é que as pessoas usam muito para o bem-estar, né, de uma forma Uhum. geral, em vários rituais do seu dia a dia, né, Uhum. para produtos de beleza, né, Uhum. e também hoje em dia já tem algumas coisas para, né, de enfoque de aromaterapia, que já estão mais Uhum. difundidas. Então, assim, majoritariamente os grandes enfoques são acalmar, diminuir a ansiedade, né, melhorar o Uhum. sono. Então, para isso, o Uhum. óleo de lavanda, né, hoje em dia já é super usado. Na verdade, Tá. é o óleo mais estudado da aromaterapia, né, o É, mais aprovado. eu acho importante, né, isso que tu falou, porque na verdade a gente veio justamente querer trazer aqui um enfoque médico, né, e também da parte farmacológica, porque senão parece que fica uma coisa um pouco vaga, assim, né? Puxa, usa como quer. Então a gente até fez uma revisão, depois a gente vai falar rapidamente de alguns artigos, né? Tem inclusive publicação na literatura médica sobre os benefícios dos óleos essenciais. E falar, eu acho importante a gente dizer aqui para o pessoal que está entrando, ou para quem já entrou, que a gente está falando de uso de óleo essencial, então, realmente, para o bem-estar, como um coadjuvante de tratamentos, não é ir lá e substituir receita médica por óleo essencial. A gente vê, às vezes, né, em algumas coisas, né, então a pessoa está tratando lá com o seu médico, ou está fazendo até tratamentos oncológicos, às vezes, e, isso faz bem, eu vou substituir. Não, né? Então é uma coadjuvância e é para buscar bem-estar. Eu acho que isso tem que ficar bem importante. Eles têm ações já comprovadas e pode ajudar em várias situações, mas dessa forma, buscar bem-estar e não é substituir uma coisa pela outra, né? Sempre fazer com consciência e com seriedade, né? Exatamente, Lu, perfeito ponto. Acho que é bem isso aí. A gente tem que separar o joio do trigo, né? Tem muita Uhum, coisa na internet, às vezes tem muita uhum, informação que não é verdadeira, né? Então tem uhum, que ter muito esse cuidado. Então, assim, realmente, a aromaterapia e os óleos essenciais são maravilhosos, mas na busca do bem-estar, eles têm comprovação para acalmar, para ansiedade. Eu vou falar aqui alguma coisinha também, né, de estudos de antisséptico, alguma coisa de dor de cabeça. Mas tá, é isso aí, né? Porque eu uhum. acho que o tratamento de doenças mais sérias, ela vem compor, mas nunca substitui coisas mais sérias. A gente vê às vezes na internet, né? Ah, óleo essencial para diabetes, para câncer, mas jamais, né? Sim, Isso é, é um é. absurdo, né? Então isso realmente tem que ficar bem pontuado e tomar muito cuidado. E outra coisa que me chamou a atenção nos últimos tempos, eu tenho visto assim algum pessoal difundindo o uso via oral de óleo essencial, o que também é Isso. super perigoso. Nunca deve ser Uhum, feito. O óleo essencial, ele é para ser usado via tópica e não puro, sempre diluído ou em creme ou no óleo vegetal ou uhum. num banho de infusão ou então inalado, né, através do difusor. Não Sim. tem estudo para uso oral do óleo essencial, porque ali ele faz um metabolismo de primeira passagem, né, vai ser Uhum. transformado no fígado em outros metabólitos, e a gente não sabe no que ele se transforma, o que pode causar. Então, isso também é o primeiro, né, ponto que tem que ter bastante cuidado. É isso. Porque quando o óleo essencial entra no Brasil, ele é registrado na Anvisa como um cosmético. Tá? Então, assim, não tem Uhum. cosmético de uso oral, né? De uso oral, é. Exato. Então, ele é bem como tu pontuou. Ele é uma complementação, né, de tratamentos. É muito para beleza, para higiene, para bem-estar, para ansiedade. Eu acho que esse é o grande papel da aromaterapia, É porque né? tem a aromaterapia, a francesa e a inglesa, né? Duas vertentes. E a francesa, eles advogam o uso, além do inalatório, o tópico, que tudo bem passar,
mas também ingestão, né? Coisa que a vertente mais inglesa seria mais inalatório mesmo, né? Então, ter o cuidado com esses usos também, ingerir. Por exemplo, tem muito, a gente fala bastante do óleo de coco, que a gente gosta muito, né? E É, eu uso muito, mas não indico muito, mas para ingestão, não. Ingestão em excesso de óleo de coco também. Ele é uma gordura saturada, ele vai ter a metabolização hepática. Então, tudo tem que ser cuidado e tem que ser dosado, né, Ana? exatamente. Muito bem pontuado. Esse cuidado é importante. Tem um estudo apenas que eu vi, tá? Em todo estudo que eu tenho feito e toda a revisão, que é um óleo de lavanda. Na verdade, ele chama Silexan, é um produto registrado na Alemanha. Esse foi estudado para uso via oral. Ele é até em cápsula, Uhum. ele é um óleo essencial em cápsula, mas é Uhum. esse. Então não quer dizer que É o qualquer óleo de único. lavanda possa ser. Não, Sim. porque cada óleo essencial, Lu, ele é completamente diferente. Não existe assim um óleo genérico. O meu óleo de Uhum. lavanda que eu obtenho não Uhum. é o mesmo da França, não é o mesmo da Uhum. Inglaterra, por N Uhum. questões. Primeiro que Uhum. as plantas, dependendo de onde elas foram cultivadas, elas têm metabólitos diferentes. Então, ela vai gerar um óleo essencial diferente, né? Depende do Uhum. tipo do clima, do solo, da altitude. A forma que eu Uhum. extraí também é diferente, porque um óleo essencial, ele é composto por centenas de metabólitos ativos de planta, né? Ele tem Então, ali de uma marca para outra vai variar bastante, mesmo que varia seja o bastante. mesmo óleo. Uhum. Exatamente, não existe padronização. Por isso que às vezes é muito difícil também encontrar uma literatura científica muito Sim. padronizada, porque cada óleo é Uhum. um óleo, né? A forma que ele foi obtido E, varia. e a gente vê muito entre marcas diferentes os blends, né? Que são as misturas também, né? E aí sai diferente, né? Se tu faz uma mistura, vai ficar aquele óleo daquela marca, né? E aí eles dão nomes, né, para esses óleos, mas na verdade contém a mistura, um blend de vários óleos essenciais naquele nome que tá ali dentro, né? Exatamente, Lu, isso se faz muito. As empresas de aromaterapia fazem muito. Elas combinam os óleos essenciais num blend. Então, às vezes, Uhum. misturam 5, 10, dezenas de óleos essenciais diferentes para tentar obter uma composição sinérgica desses Uhum. óleos, desses metabólitos, para atuar numa determinada, né, alguma indicação. Então, por exemplo, o óleo de melaleuca, né, que é um óleo Uhum. essencial com propriedade antifúngica super importante. Ele é riquíssimo em terpenos, Uhum. ele tem uma série de moléculas terpênicas, que são moléculas Uhum. que têm ação farmacológica comprovada, só que ao Uhum. mesmo tempo que ele é um ótimo antifúngico e um ótimo cicatrizante, ele resseca muito a pele. Uhum. Normalmente se complementa com óleos essenciais que dão hidratação, como a própria Uhum. lavanda, Uhum. o sândalo, né? Uhum. Entre outros. Então, esses blends, eles tendem a fazer uma composição sinérgica, né? Para que, Uhum. enfim, então tem muito blend para o sono melhor. Então, ao invés de Uhum. usar só lavanda, às vezes o pessoal compõe com melissa, com manjerona, com olíbano, enfim, outros óleos que também ajudam. Que vão propiciar a hidratação, né? Então tem que pensar que também isso, eles não são inócuos, né? Eles têm também, pode vir a ter algum efeito adverso. A gente usa aí o óleo de melaleuca bastante para, eu gosto bastante para cândida, né? Ele tem Sim. essa propriedade antifúngica, fungicida, o óleo de coco também, mas tudo tem que dosar, tem que saber usar e tem que saber prescrever, né? Tem, Lu, tem que ter muito cuidado, porque eles podem sim, tem toxicidade relatada, tá? Tem óleos Uhum, como, por exemplo, de cravo. O óleo de cravo queima e faz queimadura feia, porque ele é riquíssimo em eugenol, né? Que é um sim. fenol de altíssima potência, ele é cáustico, né? Por exemplo. Uhum, Então, assim, uhum, tem que ter muito critério, sim, no uso, né? Sempre orientado por um profissional. uhum. Enfim, e aí sim pode-se ter benefícios ótimos, né? E mais ou menos. E Ana, tu já falou um pouquinho, mas fala pra gente, então vamos falar pouquinho da Sim, parte prática, que eu tô louca pra saber também. Como é que a sim. gente usa, então, os óleos essenciais? Dá pra gente uma Uma, visão geral, uma assim. visão geral, né? Tá. Então, eu acho assim, a grande aplicação deles, tá? Primeiro, perdão, dentro do ambiente doméstico, né? Muitas pessoas usam para limpeza de casa, tá? Porque ele tem Uhum, propriedade antisséptica, antifúngica, antibactericida. Então, ele realmente, uhum, né, ele sanitiza a casa. Então, tem uhum. uma onda hoje em dia por produtos naturais muito grandes, né? Só fazendo uma Sim. complementação. Isso Aham.
né, até desde que eu estava na indústria farmacêutica, a gente comprava relatórios Mintel, que é uma empresa que vê tendência de mercado, e há muitos anos já vinha marcando. As pessoas buscam por produtos com menos química, né, com uma química verde. Então, não só para produto de beleza, os medicamentos, mas também para na limpeza de casa. Então, hoje em dia, Lucinha, se usar bicarbonato de sódio e óleo essencial, você limpa muita coisa. Então, as pessoas têm usado nesse sentido. Dá para usar também dentro do ambiente doméstico como repelente, por exemplo, o óleo essencial de citronela é bárbaro, Citronela, sim. Não só para fazer, colocar num difusor em casa, mas e como também é que tu indica se for usar como repelente o citronela? Usa no difusor ou coloca, né, numa parte externa assim da casa, as gotinhas? Pode colocar citronela no difusor, dá para fazer difusor de vareta ou difusor aquele de tomadinha que bota umas gotinhas em água e vai incorporando. Dá também para usar como repelente nas roupas ou até mesmo na pele, tá? Ela é muito mais segura do que, por exemplo, alguns repelentes químicos que a gente tem no mercado, né? Pode borrifar ele em cima da pele, pode o óleo essencial. E ele tem que ser diluído, ele vem numa preparação diluído, né? Tem, diluído, sempre diluído, sim. Isso já existe comercialmente pronto, alguns óleos, alguns repelentes à base de óleo essencial de citronela, justamente para isso, né? Então, esse é um uso super legal. Outro uso que as pessoas gostam muito é colocar num difusor, né, em casa e ficar inalando os cheirinhos. Então, por exemplo, na hora de dormir, coloca uns cheirinhos que relaxam, que dá sono, que diminuem a ansiedade, né? Como se tem com a lavanda, a melissa, a manjerona, que são riquíssimas em ésteres, né? Que tem essa potência, isso já é comprovado cientificamente, né? Ela é rica em linalol, em acetato de lina-lila, então ela tem essa ação. Ao contrário, por exemplo, quando a gente quer o oposto, a gente quer estímulo, ao invés de deprimir, né? Se usa muito óleo essencial de alecrim, né? Para dar estímulo mental, foco, concentração. Então, se usa alecrim, limão também para insegurança, né? Para foco, para memória. Canela também é um estimulante. Pimenta, enfim. Também tem blends, né? Que as empresas já compõem para isso. Então, as pessoas costumam usar no difusor, né? Nesse sentido. Outros usos, Lu, assim, que são bastante comuns, já difundidos, são blends para dor de cabeça. Isso tem muito fora do Brasil, tá? No Brasil, eu nunca vi um produto desse. Mas um dos primeiros produtos que eu tive contato de aromaterapia foi esse, quando eu morava em São Paulo, por uma amiga minha que era estrangeira, era uma vizinha, e ela trazia dos Estados Unidos. E era um blend de 20 ou 30 óleos essenciais, super forte, com um cheiro muito marcado de eucalipto e mentol. Você passa uma gota, assim, em cada ponto, né, da testa, da onde está doendo, e ele realmente tem efeito de vasoconstrição e ele melhora a dor de cabeça. Sim, porque a dor de cabeça é por causa da vasodilatação, né? Então fica aquela cefaleia pulsátil. Aí isso aí agiria na vasoconstrição, constringindo as artérias. Bem interessante. E a gente não tem aqui no Brasil. Esse eu nunca vi aqui no Brasil. É um blend. Eu nunca vi. É um blend, né? Ele tinha basicamente menta e eucalipto marcado, que são óxidos, né? Que fazem essa vasoconstrição. Que também são usados para descongestão nasal pela mesma efeito farmacológico, né? Porque a vasoconstrição, né, acaba desobstruindo o nariz e se consegue respirar melhor. Até ontem, quando eu estava passando na rua, encontrei uma conhecida nossa que me disse: eu vi que vai ter live de vocês. E aí ela pegou a bolsa e me mostrou: olha aqui quantos óleos eu uso. E aí tinha um para congestão nasal. Tu vê, né? Tu sabe que, ó, tem a família tá entrando na live aí, Ana. O Xixi entrou, o Caio e o Davi. Beijo, os amigos. Ana, perguntaram aqui, a Magali perguntou se o mesmo óleo que tu bota a gotinha para inalar, tu pode passar na pele, porque até tem gente que passa, tem alguns massagistas que passam. Pode, tem perigo de queimar, o que tem que cuidar? Esse óleo que pinga, que a gente compra do frasquinho pequenininho de vidro, é o puro concentrado. Então, antes de passar na pele, tem que diluir, tá? Então, tem que diluir num creme hidratante, num óleo vegetal,
que é bárbaro. Os óleos vegetais, diferente dos óleos essenciais, eles Uhum. têm bastante cadeias de ácidos graxos. Então, eles hidratam muito, porque eles são biocompatíveis com a pele. Então, por exemplo, Uhum. o óleo de semente de De uva, o uva. óleo de rosa mosqueta, o óleo de Uhum. jojoba. Bom, e aí por aí vai. Tem vários que Então, tu tem. sempre sugere pegar aquele extrato concentrado, nunca passar direto na pele, porque Nunca pode dar reação e queimar. Sempre pode. diluir, então, num óleo vegetal, de uva, de rosa Rosa mosqueta, enfim, de mosqueta, semente de exato. uva. Exatamente. Tá. E aí, a diluição tem que ser bem pequenininha, viu? São 2, 3, 4, no máximo 10 gotinhas para um frasco de creme grande. Porque, É, sim, tem é. 200 ml, porque realmente ele é muito concentrado. Para ter uma Aham. ideia, às vezes a gente consegue obter assim 1 grama, 1 ml de óleo essencial de 1 quilo Uhum. de planta, né? Uhum. Então ele Sim, é realmente bastante. assim, ele é uma coisa Uhum. muito concentrada. Tá? Então, ele tem que ser realmente diluído. Em crianças, por exemplo, a gente recomenda sempre acima de 6 anos, e se for Uhum. usar uma gotinha, né? Para Para bebê, uso tópico, tu diz, para passar na pele, para uso não para tópico. inalar. Para uso tópico. Uhum. E Tá. para bebê, algumas mães gostam de pôr a gotinha de lavanda no banho, né? Então, é Sim, uma no gotinha banho. de lavanda na banheira, Uhum. né? Ou uma Uhum. gotinha no travesseiro. Já é É. suficiente, porque é Então, muito ó, concentrado. prestar bastante atenção, tu vê, são coisas que a gente nem sempre sabe. A gente sabe que é concentrado, mas não que é tanto, né? Então, para Exatamente. retomar as maneiras de usar, ela tem o inalatório, que a gente vai botar no difusor. Então, seja aquele elétrico, né? Que ele vai ligar a luzinha e vai Exato. sair o vapor. É, Seja aquelas, os pauzinhos, né? As as varetinhas, também dá para varetinhas. usar. E recentemente, Lucy, desculpa interromper, mas chegou no Brasil uma marca que ela vem, parece um batom, são canetas para lá. Aí você leva na Aham, ponta, aham, abre uma tampinha e ele tem um buraquinho e dentro tem uns blends de óleo essencial. Então, ele por tá. indicação, então para memória, enfim, com N indicações, Uhum. e a pessoa inala Inala. Então, do stick, né? esse era o Diretamente. outro uso do inalatório, né? Aí tem o E, uso tópico, que é passar então na pele, aí e, sempre com bastante cuidado e bem diluído. E aquele uso controverso que a gente falou da ingestão, que não tem comprovação, enfim, é um pouco controverso ainda. E eu achei super interessante é, da questão dos produtos de limpeza, que realmente era uma coisa que eu é, não sabia, né? Então, sim. perguntando aqui quais as marcas que tu recomenda, se tem marca. É, olha, Lu, a marca que eu conheço bem, que eu realmente posso falar, é WNF, é uma marca de São Uhum. Paulo, tá? Até o dono da empresa chama Fernando Amaral, é um cara super sério, super estudioso, ele está há mais de 30 anos nesse mercado, né? Eu sei que ele Uhum. faz um trabalho seríssimo, todos os óleos são orgânicos, certificados também. Então, essa é uma Uhum. marca que eu conheço. As outras, eu vou ser sincera, que eu nunca estudei a fundo e Uhum. não, né, enfim, não tenho tanto conhecimento para E Ana, poder. explica como é que se faz um óleo essencial? Como é que ele é feito? Ele é o extrato da planta? Como é que faz? Espreme lá a plantinha? Como é que tu obtém o óleo essencial? Que eu acho bem interessante também. É bem legal. Bom, então assim, Lu, o óleo essencial, basicamente, a gente obtém por destilação a vapor, a grande maioria, né? Então você pega a parte da planta, que pode ser uma ou pode ser todas, tá? Dependendo da planta. A gente tritura ela, mistura em água e aquece. Então, Uhum. o óleo essencial é uma parte aromática da planta, né? Uhum. Esse com uma Uhum. temperatura já um pouco acima, ele já volatiliza. Então, ele entra numa serpente, pinga do outro lado, depois ele recondensa, então a gente consegue separar. Então, a Uhum. temperatura ambiente, ele fica um líquido esbranquiçado ou amarelo, que realmente tem uma cara de óleo, né? Mas é como eu Uhum. falei, ele não é um ácido graxo. Ele é Uhum. são substâncias que rapidamente vão, né, entrar vão ser aromatizadas, tá? Mas Então, ele assim, já sai na forma de óleo, já oleoso. Já já, oleoso. já Uhum. oleoso, sim, porque a Tá. gente, na verdade, essa destilação separa, é como se a gente pegasse da planta e tirasse todos esses compostos que têm esse poder de aromatizar e de serem voláteis, porque os óleos Uhum. essenciais todos, por definição, são óleos voláteis, né? Então a gente Uhum. retira e separa. Mas Uhum. em algumas plantas, como por exemplo as cítricas, o limão, a laranja, aí a gente faz da casca, e aí sim é por prensagem. Aí a gente Uhum. prensa e obtém dessa forma.
Porque a prensagem das outras das plantas, normalmente, vai obter o óleo vegetal. Porque aí você extrai todo o composto oleoso e gorduroso daquela planta e aí você obtém óleo vegetal, que é uma coisa mais simples, né? O óleo essencial, normalmente, então, envolve temperatura, porque ele precisa volatilização. Então, o óleo essencial ele é muito mais puro, muito mais difícil de obter, muito mais Sim. raro, assim, uma coisa mais preciosa. Sim, mais preciosa, né? Romanceando assim o tema, o pessoal diz assim que é a coisa, a parte mais nobre, né, da planta. E ele consegue ser extraído só de plantas aromáticas, né? Então não é toda planta que é Que é aromática, aromática. tem cheiro, Isso, né? isso Bom, é uma definição para ser óleo essencial. Tem que ser de uma é uma... planta aromática e bem refinado, bem depurado. Tá? Exatamente. Essa é a definição, né? Existem mais ou menos, se estima, umas 30 mil espécies aromáticas no mundo, tá? É um monte de coisa, né? Mas não é toda planta que tem óleo essencial, né? Bom, a gente procurou aqui, eu vou falar agora um pouco da parte prática e as aplicações, que eu acho que o pessoal quer saber É, bastante e eu também estou bem curiosa. E a gente procurou fazer uma revisão, né? Eu vou falar assim para vocês, para nós médicos, a gente sempre quer uma comprovação científica para a gente poder prescrever para vocês, né? E a gente tem então esses artigos, esses trabalhos científicos, e uma das fontes que a gente procura é o PubMed, né? Então, o que é o PubMed? É onde tem revisão de vários artigos científicos sérios que a gente pode se basear. Então, eu fui lá e procurei, assim, alguma coisa para passar para vocês e é super interessante. Tem muitos artigos na PubMed, né? Artigos médicos que relatam algumas evidências e algumas ações comprovadas. Então, por exemplo, eu achei um de óleo essencial de lavanda, realmente com uma comprovação de efeito hipnótico no sono mesmo, então, e na questão de acalmar. Eles fizeram um estudo retrospectivo, uma meta-análise de 15 estudos, né? Esses estudos bem sérios, randomizados, e todas essas meta-análises, então, mostrou esse efeito hipnótico da lavanda, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu acho que é o mais utilizado, né? E também achei um outro muito interessante sobre a questão das cólicas, eles fizeram cólica menstrual, né? Que a gente está aqui falando também de saúde da mulher. E era um blend também de óleo de coco, deixa eu ver aqui, sálvia, manjerona e láurea, eu acho. E era um blend desses quatro aqui. E também ele teve uma ação positiva e comprovada cientificamente sobre as cólicas menstruais. E nesse estudo se aplicava, então, a gotinha na barriga, se fazia massagem, né? E teve um efeito positivo na melhora das cólicas. Então, a gente estava até comentando, né, Ana? Tu imagina o mundo que tem e de coisas que a gente tem, talvez, para descobrir, né? E para estudar a respeito disso, né? Todo um mundo novo, né? é imenso, Lu. É um mundo imenso. Porque você imagina, o que tem de planta aromática, né, que pode dar óleo essencial. Cada óleo essencial é composto por dezenas a centenas de metabólitos ativos das plantas que têm ação farmacológica comprovada. Então, assim, é um universo, realmente. Aí, começando, então, pegando o gancho da lavanda, né? O óleo de lavanda é o Vamos mais... começar pela lavanda. Pela lavanda, né? Porque é o clássico da aromaterapia. Né, o mais estudado, ele realmente tem comprovação científica muito robusta. Eu também encontrei uma revisão na própria Nature, que fez uma meta-análise dos últimos 5 artigos de óleo de lavanda. Tinha, inclusive, assim, artigo duplo cego, randomizado, multicêntrico e comparando com paroxetina 20 miligramas e com lorazepam, né? Meia miligrama. É um benzodiazepínico, né? Como diz o pessoal, assim, para traduzir, né? Para quem está assistindo, sabe, tarja preta para ansiedade. E ele teve a mesma ação, né? Então, assim, o óleo de lavanda realmente está com essa comprovação bastante robusta. Eu acho que agora a tendência, né? Os outros óleos virem acompanhando, mas a lavanda a gente já pode... E como é que tu indica usar ele assim, bom, para essa questão de hipnose, de sono? Vamos pensar na hora de dormir, assim. Tu indica botar no difusor, quantas gotinhas, quanto tempo antes, quanto tempo deixa aquilo fluindo?
Normalmente, Lu, eu vejo muitas pessoas usando ou em difusor, então a gente pode colocar 2 gotinhas, porque depende do tamanho do Sim, reservatório de água de cada, mas sim. normalmente eles são pequenos. Então, 1 ou 2 gotinhas em mais ou menos 100, 200 ml de água já é o suficiente. Pode colocar até meia horinha antes no quarto, né, para poder fazer uma difusão do ambiente, ou então diretamente no travesseiro. Dá para pingar 1 gota ou 2 gotas É isso que tu no sugeriu, travesseiro, né? e fica pertinho ali, né? Porque afinal o rosto fica inalando aquele cheiro. Na água do banho também, se for um banho de banheira, já dá para pingar algumas Uhum. gotinhas um Uma pouquinho gotinha. antes. Tem a Adri botou aqui que ela coloca nos cantinhos do box, do banheiro, Ah, olha que e aí legal. com o vapor, né, do banho, Ah, olha que ideia. fica inalando. Achei uma super Fica dica, não conhecia. super bacana. E hoje em Uhum. dia, com essa questão de usar máscara, tem muita gente pingando uma gotinha na máscara, né? E Ah, aí, é. no dia, porque também não é Uhum. só para dormir, né? Ele também, assim, se a pessoa tá muito Sim. ansiosa, quer ficar mais calma, mais tranquila durante o dia, também pode ir pingando umas gotinhas na máscara. Uma Uhum. forma que dá para usar. E dá para usar só a lavanda ou os blends, né? De óleos essenciais para sono. Tem algumas misturas super interessantes por aí, né? Pro Sleep, enfim, tem uma série delas. Então, essa Uhum. né, é um dos usos. Depois, um outro ponto, não sei se acho que está aí na nossa pauta, são os óleos antissépticos, né? Sim, sim. É, agora Comentar. vamos começar a falar das propriedades de cada um, o que que tu orienta, o que que tu indica, né? Tá. Os antissépticos, o principal, assim, o mais estudado é a melaleuca, né? A melaleuca é Uhum. uma planta de origem da Austrália, tá? Muito usada desde a antiguidade pelos povos aborígenes da Austrália. Por quê? Porque ela cresce, as matas lá são muito úmidas e fechadas. E para ela foi uma questão de adaptação. Para essa planta sobreviver a esse ambiente extremamente úmido e resistir, né, a todos os fungos e tal do ambiente, ela Uhum. teve que desenvolver esse metabólito, né, Uhum. que são os terpenos, para poder sobreviver nesse ambiente. Então, por isso que ela tem uma ação antifúngica tão grande, ela é riquíssima em terpenos, né? Então, E ela tem até aquele odor, aquele cheiro mais forte, parece quase mentolado, né? A melaleuca. ela tem essa característica, né? Então, ela é a mais estudada. Então, olhando assim, como a gente falou antes, fazendo revisão no PubMed, a gente já tem bastante evidência, né, do Uhum. poder antifúngico dela. Ela é usada hoje em dia bastante em esmaltes de unha para onicomicose, né? Uhum. Tem se usado para cândida, alguns casos em shampoos para caspa, É, né? eu indico bastante para cândida vaginal em óvulos, né? Sabe que a gente usa Sim. bastante, eu indico bastante. E quais seriam as outras indicações assim que teria para o melaleuca? A melaleuca ela é uma boa cicatrizante também, tá? Então, além Uhum. do poder antisséptico, ela tem um bom poder de cicatrização, só que ela resseca muito. Então, às vezes é bom associar um hidratante ou até um óleo essencial que tenha o poder de hidratação para Uhum. poder compensar esse efeito. Agora, uma coisa interessante do óleo essencial de melaleuca e dos outros óleos essenciais que também têm esse poder, né? Como o orégano, a copaíba, enfim, o próprio cravo, o tomilho, eles têm esse poder grande de serem antissépticos e antifúngicos é que, diferente dos medicamentos alopáticos, que tem uma estrutura química, vamos pegar como exemplo um fluconazol. Uhum. O fungo, por exemplo, a cândida, ela consegue desenvolver resistência ao fluconazol muito mais rápido do que ao óleo essencial. Isso eu li Por causa da alguns estudos estrutura química. recentes por causa da Ah, isso. estrutura química. Porque Uhum. para o fungo desenvolver resistência a uma molécula é muito mais Uhum. simples do que ele Uhum. desenvolver a um composto de centenas de moléculas antifúngicas, Uhum. né? Uhum. Então, São isso todos esses óleos, o orégano também, e o todo, copaíba. Uhum. todos eles, todos os Uhum. óleos essenciais são feitos de dezenas ou centenas de estruturas metabólicas Uhum. compostas, né? Então, eles Uhum. têm mais de alguns grupos e menos de outros, né? Então, Uhum. por exemplo, os antifúngicos, antissépticos vão ter muito terpeno, muito fenol, e vão ter Uhum. menos ésteres, óxidos, enfim, outros grupamentos. Se bem que, por definição, todo óleo essencial é antisséptico, tá? Sim. Uhum. Todos têm esse Uhum. poder. Só que, Uhum. claro, a melaleuca, o orégano, alguns mais Uns pronunciados tem por mais. causa dessa composição.
E o que né? que tu trouxe mais ali para a saúde da mulher, então? Da Que a gente ia mulher. conversar sobre menopausa, E antidade, é, ansiedade, a dor de é, cabeça, tu já isso. falou. O que que tem aqui no Brasil para dor de cabeça? Para dor de cabeça, basicamente menta e eucalipto, né? Que são os vasoconstritores. E Uhum, muitas vezes eles se encontram dentro de blends, né? Então, uhum, compostos com outros óleos essenciais. Eu nunca encontrei um produto, então, já diluído com esse blend para aplicar aqui, né? Nos uhum, Estados Unidos isso já existe. Para uhum. menopausa, né? Respondendo a pergunta, o queridinho da menopausa é o Ylang Ylang, tá? Uhum. Ele tem um poder Como de é que hidratação. escreve? Como é que escreve? Diz para É audiência com aí. Y. É com Y. YLANG. Repete duas Ilan, vezes. Ylang Ilan. Ylang. Ylang Tá. Ylang. É. Uhum, Ele hidrata muito a pele ressecada da menopausa, né? Que é um dos uhum, sintomas. Ele tem esse poder e dizem ser afrodisíaco, né? Então também ele é um uhum. óleo riquíssimo em Opa! terpenos. É. Aham. E E para calorões, para fogachos, tem alguma caixas, coisa? coisa, sândalo, rosa também, Uhum, lang. uhum. Esse é o trio, assim, mais indicado para Sândalo, rosa e ylang-ylang, ylang então. ylang, para menopausa. Para as De, climatéricas. para as climatéricas, exatamente. Uhum, Depois entrando na parte, assim, mais de estética, né, de pele, eu gosto muito de 3 óleos, né? Primeiro é a camomila. O óleo essencial de camomila também, assim, é um dos meus uhum, preferidos. E ele é lindo, porque ele é azul. A maioria dos óleos é transparente ou amarelado. E o óleo de camomila é um azul brilhante de tanto azuleno e uhum, alfa-bisabolol que ele tem na composição. Então, ele tem um uhum, poder anti-inflamatório, calmante, cicatrizante, né? Bem importante. Então, ele para usar na pele, para cuidar de peles sensíveis ou pele com acne, né? uhum. Ele tem uma ação muito, muito bacana. Depois, se a gente falar de pele, um sentido mais de anti-rugas, de manchas, a gente pode falar do óleo de gerânio, né? Que é Eles super. consideram o anti-idade, né? Um pouco, não É, é? Uhum, exatamente. O antidade. O óleo de gerânio tem esse, né, esse poder antidade, que é super legal. Tem um óleo que não é óleo essencial, mas que eu também adoro, e até hoje em dia ele tá bem na moda, que é um óleo vegetal, que é o óleo vegetal de rosa mosqueta, que vem do uhum, Chile. É riquíssimo em vitamina C, né? Ele tem uhum. uma concentração de vitamina C muito grande. E também dá para usar e abusar. Esse dá para usar direto no rosto, então, porque ele é vegetal, não é Sim, essencial, dá para na passar na pele pele. ele é para aplicação, né? Ele é para Eu, eu, eu sempre usei muito óleo de rosa mosqueta em cicatriz, né? Para melhorar o aspecto de cicatriz cirúrgica e clarear, né? E eu sempre digo, é do tempo da vovó, as nossas avós ainda conheciam, né? E falavam sobre isso, mas funciona muito bem, né? Impressionante. Funciona, Uhum. Só funciona que não é mesmo. um óleo essencial, né? Ele é um óleo Ele é um vegetal. vegetal, Mas é bem interessante, sim, né? Ele tem uma propriedade boa, é, né? Estão exatamente. perguntando aqui, óleo para dores musculares, Ana. Os olhos para dor são sempre esses que têm essa característica da vasoconstrição, né? Desses O mesmo terpenos. para dor de cabeça, Mesmo mentolados, cabeça, sempre hortelã. mentolado, eucalipto, né? A Uhum, canela é boa para uhum, circulação também, né? uhum. E outros óleos interessantes são para celulite, que é o óleo de Ah, grapefruit e o óleo ah, de lemongrass, que são óleos de frutas cítricas. Normalmente, os óleos essenciais dos cítricos têm esse poder lipolítico. Se você pegar essas grandes marcas internacionais, inclusive de cosméticos, os óleos para celulite das grandes marcas, todos têm óleo essencial de grapefruit. Né? Eles e já como é que tu usa esses especificamente aí? É tópico, é aplicando, é né? tópico, aplicando, diluído No creme. no creme. Uhum, Exatamente. Diluído no uhum, creme, ele já vem, né? uhum. Eles usam bastante. E ele tem, então, uma propriedade de lipolítica, de derreter a gordura e melhorar o aspecto da celulite na pele. Exatamente, exatamente. Os Uhum. melhores cremes para celulite do mundo, das melhores marcas, usam o óleo essencial do grapefruit e de outras frutas cítricas, né? Às Ah, vezes tem sempre frutas cítricas, que interessante, né? que tem esse poder lipolítico. Tá. Exatamente. É. Eu tenho uma outra aqui para cólicas menstruais de óleo essencial de gerânio. Sim.
Também pode ser usado. O gerânio, porque assim, às vezes quando a gente fala, né, o óleo de gerânio, como eu falei antes, é bom para ruga, é bom para mancha, ele é bom para menopausa, né? Então, assim, eles às vezes têm diversas indicações, mas justamente porque tem que lembrar que na composição dele, ele tem centenas de compostos De metabolicamente ativos, não é ativos, uma de coisa só. ativos, ele não é uma coisa só. Por isso a Então, molécula tão complexa também, é, né? Que tu estava falando da exato, melaleuca antes, né? Estou exato. perguntando aqui se tem óleos de temperos, assim, tipo tomilho, salsa, sálvia. Existe salve, existe o de tomilho. O de tomilho tem grande poder antisséptico também. Ele é muito usado, Uhum. assim, para Tem de orégano, né? O de orégano a o gente de usa também para orégano. tratar cândida porque é fungicida, né? Exatamente, eles têm essa linha, exatamente. Eles são Uhum. parecidos, né? Eles vão Uhum. por aí. É bem isso. Tá. Sabe, Lu, que nesse sentido dos óleos essenciais, todos têm o poder antisséptico. Então, hoje em dia, muitos cosméticos também já têm essa demanda de serem mais naturais, de não usarem alguns conservantes. Então, por exemplo, os parabenos foram os primeiros, né, que o pessoal começou a Uhum. explorar sem parabenos, porque pode ser que eles causem disrupção endócrina. E aí, quando você Uhum. não usa o conservante num cosmético, a gente pensa, bom, então agora eu vou para onde, né? Uso de Vai. de ureia, que é um outro Uhum. conservante químico, também não é tão bom. Uhum. Então, uma Uhum. alternativa super interessante que surgiu é usar óleo essencial como conservante de cosmético. Então, hoje em Pela dia, ação dele, bactericida e fungicida. bactericida. Então, ele já perfuma, já é Uhum. conservante e você consegue fazer Uhum. um cosmético sem química, assim, né? Uhum. Química que eventualmente pode ser prejudicial. Então, é mais É, um uso. isso é bem importante que tu falou, né, Ana? Até vamos falar aqui um pouquinho, foge um pouco da questão do escopo dos óleos essenciais, mas a questão dos cosméticos, né? E do que tá vindo aí de conhecimento em relação aos disruptores endócrinos, né? Em relação a como existe metais pesados, às vezes, e contaminações não desejáveis no batom, no esmalte que a gente usa, nos Muito, cremes. E toda a muito. maquiagem, né, que a gente passa no fim do dia cobertas disso, e é um conhecimento um pouco recente, novo, que está se começando a estudar, e que a gente vai ter que começar a prestar muita atenção. A gente estava conversando sobre as meninas, né, as nossas filhas. Eu só tenho menino, mas eu tenho as meninas do coração, e como que a gente vai começar a pensar sobre isso para elas, né, expor elas a essa questão dos disruptores, né, e de toda esses cosméticos e os próprios cremes, os próprios shampoos, né? Então, que opção interessante do óleo essencial, né? Exatamente, Lu, porque os cosméticos, sim, né? A gente sabe que eles têm ingredientes neles que não são tão inócuos como a gente achava que eram, né? O próprio desodorante com alumínio, né? Hoje em dia tem uma tendência muito grande também a tirar. E aí tem as duas vertentes, é engraçado, porque o pessoal diz, não, mas é 0,1%. Bom, mas é 0,1% todo dia. E olhem quanto, né, a gente usa creme dental, desodorante, protetor solar, maquiagem, por aí vai. Então, é um acúmulo, né? Uma exposição crônica. E realmente a gente tem visto uma tendência muito grande desse mercado de cosméticos naturais, cosméticos orgânicos, mas de verdade. Tem que cuidar que no mercado tem muito, a Sim. gente chama em inglês greenwash, então tem muito cosmético que finge ser verde. Ai, com óleo essencial disso, sem aquilo, mas quando você vai ver, Sim, mas é só um pinguinho, mas tem um monte de química, e né? ele tem o parabeno ali dentro, né? Parabeno Enfim, ali o dentro. alimento. O óleo vegetal, eles costumam dar muito enganar, sabe? Lu? Principalmente com Uhum. óleo de amêndoas doce, né? Você olha Uhum. um óleo de amêndoas doce, muito barato, tem que desconfiar, porque o óleo vegetal, ele é caro para extrair e ser puro. Então, o que que a Uhum. gente encontra? Quase que só óleo mineral, 80, 90% da composição, aí você vai ver tem 10, 15% de óleo Uhum. de amêndoas mesmo, de verdade. E o óleo Uhum. mineral é um derivado petroquímico que não tem biocompatibilidade nenhuma, né? Enfim, que Uhum. pode fazer mal, tudo mais. Uhum. A mesma coisa, Lu, é interessante até a gente citar da diferença do óleo essencial e do perfume, né? Que são Uhum. coisas diferentes, às vezes as pessoas confundem. Então, o Uhum. perfume, ele é sintético, ele não tem Uhum. propriedade terapêutica, diferente do óleo Uhum. essencial, né, Sim. que é natural.
e tem uma composição super complexa de moléculas e tem finalidade terapêutica. O perfume, ele é feito a partir da síntese química em laboratório de moléculas iguais às aromáticas do óleo essencial, mas ele usa uma isolada e sintética, né? E Ele ele usa simula, então. Ele simula o odor, o cheirinho, mas Exato. ele não tem a propriedade e a estrutura química. Ele não tem a... Exatamente. Ele não tem a propriedade. E aí eles também usam outras substâncias, como, por exemplo, os fitalatos, que são prejudiciais, também são disruptores, para prolongar o cheiro. Por isso que, às vezes, a fragrância do óleo essencial, da natural, não adianta. Ela termina, né, antes, ela não dura tanto. Mas o perfume de alta duração é porque foi uma Porque química. ele não tem o fixador ali, o fitalato. Não Estão perguntando aqui, Ana, para óleo essencial para rinite e sinusite. Também, de novo, a gente entra na menta, né? E no eucalipto, né? Para descongestão nasal. É sempre nesse sentido. São compostos nessa linha E também. aí usa, tu prefere, de preferência inalatório? De preferência inalatório, num difusor, né? Exatamente. Ou aquele em bastãozinho, né? Que fica inalando, né? E nunca uso oral, né? Sim, nunca uso oral. E o Uso que mais oral. que tu trouxe sobre saúde da mulher, Ana? Para dar para as meninas aí. Meninas, Lu, olha, falamos de menopausa, hidratação da pele, né? O óleo de rosas é bárbaro para hidratação, para pele seca, assim, para cotovelo, ressecado, joelho, né? Sândalo, né? Faz essa composição. Aí, então, para pele, a camomila, que eu sou super fã, o gerânio, rosa mosqueta, que é um óleo vegetal, os de celulites, que são os cítricos. Então, para bem-estar, né? Então, a gente tem para acalmar, que é a lavanda, a melissa, o líbano. Tem os para dar mais estímulo, mais foco, que é alecrim, limão, canela, pimenta. É um universo, Lu. Se a gente for assim, a gente precisaria horas correndo para falar, porque tem E em relação à menopausa que tu falou do Ylang Ylang, e que é uma coisa assim que a gente vê, é uma queixa muito grande, importante no consultório, a redução de libido, né, na mulher na menopausa, não só na menopausa, a gente vê em mulheres jovens também, por causa de uso de antidepressivos, de anticoncepcional e às vezes de situações assim de vida, né? Então esse tu acha que ele é um óleo que pode ajudar, porque aí vai ser um coadjuvante aqui no consultório, né? Sim. Esse é um dos mais pontuados para a menopausa, é o Ylang Ylang, né? Junto com sândalo e rosas. São, assim, eu diria que a tríade principal para essa indicação, né? E ele pode ser usado junto, assim, por exemplo, se eu quiser fazer um blend desses três, eu vou pingar as gotinhas dos três, eles vão se misturar e um não vai tirar a propriedade do outro, por exemplo, não. Exatamente, a gente pode Então fazer os próprios blends. Eu posso eu mesma fazer o blend ali no meu difusor. Pode. E nenhum óleo essencial anula o outro, ou eu tenho que cuidar sobre isso? Não. Normalmente eles têm propriedades sinérgicas, né? Mas eles não vão se anular. Né? Então você pode compor os seus próprios blends, né? Então pinga 2, 3 gotinhas de cada um, né? Uma gotinha de cada um, dependendo da quantidade de óleos que você vai usar. E a mesma coisa para os tópicos. Se você quiser colocar no creme mais de um, você pode colocar. Quer colocar gerânio para ruga e mancha, quiser colocar rosa para hidratação, ou ylang ylang, até para ser afrodisíaco, quer colocar um cítrico para ser lipolítico, uma camomila para acalmar. Pode misturar, não tem problema. Que interessante isso. Era uma dúvida que eu tinha, porque tem vários compostos, às vezes, quando a gente manda formular, né, na farmácia magistral, tem que cuidar, porque um anula o outro. Então, no óleo essencial, não, né? Não. Os blends podem ser. Eles são usados assim, quando a gente... São usados assim. São, às vezes, dezenas de essenciais. Estão perguntando aqui para a pele seca e frágil dos idosos, o que pode ser usado? Para hidratação, para regeneração assim da camada córnea, são esses aí que eu comentei. O Ylang Ylang, que é bem bom para hidratar, né? A camomila é muito boa porque ela é riquíssima em bisabolol e azuleno, né? Também para acalmar a pele de idoso que é mais sensível, para pele frágil. O bisabolol é ótimo, né? Como cicatrizante também, né? Como cicatrizante também, exatamente. Né? E o azuleno como anti-inflamatório. Então, o óleo essencial de camomila, o ylang ylang, o sândalo, o de rosas, né? O óleo de gerânio, o óleo vegetal de rosa mosqueta. Dá para colocar todos eles dentro do de rosa mosqueta,
né? Que é riquíssimo em vitamina C, que é um super antioxidante, né? Então, dá para Aí fazer. mistura tudo e passa na pele. Faz Mistura como tudo se e fosse um passa na... hidratante, assim, um Isso, óleo hidratante. exatamente. Tá. E Ana, Fazer deixa eu te perguntar uma coisa que eu li, se tu concorda, que seria ideal fazer rodízio desses óleos essenciais, por exemplo, não ficar usando indeterminadamente o mesmo óleo essencial sempre. O que que tu acha sobre isso? Especificamente, se tu tá querendo tratar alguma coisa, assim, algum desconforto ou alguma queixa. O que que tu acha disso? Quanto tempo usar? Para e volta? eu acho interessante, sim, a questão de fazer um rodízio, mas agora, assim, a questão tópica, eu acho menos, assim, isso menos importante, né? Porque, por exemplo, uma camomila, um óleo que vai hidratar, né? Eu acho que realmente dá para fazer por bastante tempo. Agora, outras, por exemplo, dor de cabeça, quando é com algum alívio de dor, né? Ou para descongestionante nasal, ou até para aumentar, né, o estímulo mental, de concentração e de ansiedade, dá para fazer um revezamento, é interessante, né? Sempre que a gente usa uma coisa por muito tempo, né, a gente sabe que enfim, O que eu li foi isso, né? Que, bom, vamos ver o que que a gente vai tratar, o que que a gente quer melhorar, usa por um tempo e quando tiver resolvido pode parar um pouco, né? Não adianta continuar também ficar usando porque não vai ter um efeito preventivo, né? E que eles são sinérgicos, né? Isso que tu falou, os efeitos se somam, né? sim, eles se somam, exatamente. Quando tem uma finalidade assim terapêutica, sim, interessante não usar indiscriminadamente, sempre com auxílio profissional, né? Não por muito tempo. Agora, quando é um uso mais estético, de perfumar e tudo mais, aí é bem tranquilo. E outra questão que eu li também sobre detoxificação, né, de alimentos, sobre os óleos essenciais cítricos, limão, laranja, toranja. O que que tu acha disso? De o que, Lu? Eu não entendi. Desses cítricos. Detoxificação com os óleos Detoxificação. alimentar, com os óleos cítricos. Mas de que forma, Lu? De forma oral? Você disse. Não, não, de forma inalatória, dizia aqui. A Isso que eu li, inalatória. por isso que eu tô te perguntando. Assim, Qual é o... sim, eles têm esse poder de detoxificação. Os cítricos também têm, né? Como eu né? comentei antes, às vezes um óleo ele não vai ter uma indicação. Como ele é uma mistura de muitos compostos, além de lipolíticos, sim, eles também servem bastante para detoxificação. E também para estímulo, viu? Assim como limão, eles falam muito de autoestima, de estímulo mental, de concentração, né? Os cítricos também tão relacionados, Indicados para isso. Tem indicados. a Ana Virgínia aqui perguntando: rosa mosqueta pode entrar no lugar do hidratante no rosto? Só lembrando que o rosa mosqueta não é um óleo essencial, né? A gente está usando ele como base para botar os óleos essenciais ali dentro. Ele é um óleo vegetal. Pode usar Exatamente. no rosto? Pode, deve. Não pode se lambuzar assim com ele, porque é óleo vegetal, né? Então ele não vai queimar tudo isso como os essenciais. E ele é riquíssimo em vitamina C. Então ele é super antioxidante, ele vai melhorar a ruguinha, a mancha, vai hidratar. Deve no rosto, no corpo todo. Dá para usar à vontade, né? Tá. E aqui a Aline está perguntando o óleo de girassol. O que que você acha para ser usado como reparador dérmico? Muito bom, Aline, muito bom. Óleo de girassol também é um óleo vegetal, ele é riquíssimo em fosfolipídios, em ácidos graxos. Como todo óleo vegetal, ele tem, né, biocompatibilidade com o nosso extrato córneo. Então, ele realmente vai reparar o extrato córneo e fazer uma boa hidratação. São um monte de indicações, né? Que a gente vai acabar, começa a descobrir e a poder fazer as suas próprias misturas, né? Então vamos lembrar assim, ó, Ana, só fazer recapitular para quem chegou depois. Para então sono e hipnose e reduzir a ansiedade, tu indica a lavanda. Lavanda, melissa, manjerona, o líbano, mas o carro-chefe é a lavanda, com O certeza. carro-chefe é a lavanda, até com estudos científicos, né, comprovando. E Isso, comprovado. então, para enxaqueca, para dor de cabeça, que é um dos mais pedidos também, são os Também. Os vasoconstritores, né? vasoconstritores, né? Menta, eucalipto, que são riquíssimos em óxidos, né? Então eles têm esse poder
de vasoconstrição. E esses mesmos óleos também têm indicação como descongestionantes nasais, justamente pelo poder da vasoconstrição. Uhum. Para rinite, então, e para sinusite também Sim, ficaria o também. eucalipto e mentolados, assim. Tá. Exatamente. Bom, para menopausa a gente já falou, mas eu vou repetir, que é o ylang-ylang, né? A rosa e o sândalo, que dá para usar junto, né? E Dá. para que mais que a gente poderia usar esses óleos? O ylang-ylang, tu deu uma outra indicação, qual era? Ele é afrodisíaco e ele tem um poder de hidratação da pele muito Ah, grande. sim, para a Pra pele dos pele idosos, seca. né? Isso, Isso, para pele dos idosos. certo. Isso mesmo. Os cítricos, então, ação lipolítica, né, que a gente falou, Sim. para questão de celulite e também para detoxificação alimentar, né? Exatamente. E dá uma recapitulada, então, sobre o uso, como é que a gente usa, que a gente tem mais alguns minutinhos, a gente começou um pouquinho antes e tem mais 3 minutinhos aí. Minutinho. Tá. Então, o uso sempre do óleo essencial a gente faz via tópica, nunca puro, sempre diluído em óleo vegetal ou num creme. E também via inalatória, através de difusores. Hoje no Brasil já tem alguns sticks para inalação. Né? O uso oral, como tem sido difundido em alguns lugares, não é seguro, não deve ser feito, né? De forma alguma. Né? Ele passa ali por um metabolismo de primeira passagem e a gente não sabe no que pode se transformar. Né? Então, o uso sempre dessa forma, tópico e inalatório. E a gente já viu aqui também o pessoal botando. Alguém colocou aqui uma gotinha na sola dos pés, da lavanda antes de dormir. Tem outras pessoas colocando no cantinho do box também, para depois aquele vapor fazer efeito. No travesseiro, né? Tu falou ali antes de dormir também, né? Botar uma gotinha no travesseiro. Na E tem. máscara hoje em dia, né? Que é uma forma prática também. Sim, essa da máscara foi também uma dica bem, bem interessante, né? E então, para finalizar, Ana, o que tu gostaria de dizer? Eu estou adorando, assim, acho que teria muita coisa. Se a gente for pegar indicação por indicação, são muitos, né? É um mundo inteiro, então tem realmente bastante coisa. A gente quis aqui pensar para vocês os principais, né, que são os mais pedidos, Exato. e também os que a gente mais usa na área aí na área íntima feminina também, e de menopausa, que é a área que eu mais lido, e que então a gente combinou focar essa live mais em relação a isso, mas tem muitas e muitas indicações, né? Tem. Óleos essenciais é um mundo apaixonante, né? Então, assim, realmente tem milhares para serem explorados, né? Cada vez que a gente conhece mais e começa a utilizar, é uma coisa assim que realmente a gente vai se encantando, porque o olfato, ele é uma parte muito importante da nossa vida, né? Sentir cheiro bom, só por sentir já nos dá uma sensação de prazer, né? Já nos dá uma coisa assim de autocuidado, né? Ele é importante na nossa vida. Então, aliar esse olfato ao bem-estar, algumas rotinas diárias, é uma coisa bem encantadora. Então, assim, eu sei que é um mercado que tem crescido muito, é uma coisa que as pessoas têm se interessado cada vez mais e é apaixonante. Quanto mais a gente conhece e usa, mais a gente quer descobrir os outros e mais quer usar e mais quer colocar em outras rotinas, né? Do Sim. dia a dia. É um autocuidado que a gente tem consigo mesmo, né? Tem um carinho, é uma forma de se cuidar também, né? De se dar um pouquinho um presente diário, uma coisa gostosa, um cheirinho, a experiência sensorial, como tu falou, pelo olfato, pelo tato também, né? A gente vê, tem vários estudos aí mostrando que melhoram muito a percepção de várias sensações e de dor, inclusive, né? Só pelo fato de estar tendo aquela experiência sensorial agradável, sem falar na ação em si do óleo ou do que quer que seja que esteja sendo usado ali, né? Exatamente. Só o olfato já nos dá uma sensação, por exemplo, imagina sair do banho sem estar perfumada, parece que não está limpo, né? Então, o olfato realmente ele influencia muito, ele é fundamental, né? No nosso dia a dia, às vezes no automático a gente não percebe, mas ele é muito importante, muito presente, né? Até para a gente ter apetite, se alimentar, para tudo o olfato está super relacionado.
né? Então Então, tá, esse gente. é muito legal, tá bom? Ah, desculpa, Ana, te cortei. Então, estamos terminando aqui, porque a gente começou um pouquinho antes, tá? Eu agradeço, Ana, muitíssimo, foi ótimo, adorei. Vamos fazer de novo, tá? E obrigada a todo mundo que esteve aí presente na nossa live, foi bem interessante, eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo, Tá Ana, bom. brigadão, tá? Obrigada, Lu, adorei. Beijão. Prazer. Tchau. Obrigada. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Beijo. Tchau. Tchau.